E um novo arco se inicia em Eden Zero. Por enquanto eles estão estacionados no Sakura Cosmo e a história voltou a ter aquele tom leve e cômico que os fãs do Hiro Mashima já conhecem, né? Acho que uma das coisas que o Hiro sabe fazer bem são esses momentos descontraídos, pelo menos eu gosto, né? O capítulo foi descontraído, mas mesmo assim a história andou, né, pessoal? Tem muita coisa pra comentar, vamos comentar por partes. Só que antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e aí sim a gente pode ir para a análise do capítulo. Pelo que a Raul falou na parte dela, pessoal, ficou óbvio que ela de fato tinha a intenção de trair a Eden Zero no final, mas acho que ela mesma foi surpreendida em como ela acabou se apegando a eles, né? Então, no caso, a Eden Zero ganhou uma nova aliada que deve aparecer mais pra frente pra ajudar, provavelmente na batalha final. E eu só espero que ela não tenha uma morte bosta também, né? Falando em morte bosta, o que aconteceu no capítulo passado até foi citado nesse capítulo, né? O Chico não teve coragem de contar a verdade pra tripulação da Elsa, então ficou isso em aberto, né? A tripulação dela ainda descobriu o que aconteceu. E bom, se ficou em aberto é porque o Hiro pretende trazer eles de volta em algum momento no futuro, né? Ou não? Eles vão aparecer na batalha final? É bom, gente. Se é isso, eu acho que meio que... Acho que foda-se, né? Quem era interessante naquele núcleo da Elze era a Elze, ou no mínimo aqueles caras do fogo e do gelo. Mas agora que morreu todo mundo, então acho que ninguém tá muito interessado no que restou dessa tripulação, não. Então meio que dane-se se eles vão aparecer de novo. Eu acho que o Hiro conseguiu estragar esse núcleo da Elze, então se vai aparecer no futuro ou não, acho que ninguém se importa. Agora, falando sobre o que mais interessa, o Connor contou pra Rebecca que é pai dela. E, gente, no meio dessa explicação sobre como o Connor descobriu, o que eu acabei percebendo é que o Hiro só inventou esse negócio dele ser pai dela recentemente. Por isso ele se deu o trabalho de mostrar essas cenas, né? Ele até botou aquela cena dele com lágrimas nos olhos pra gente não pensar que ele tava cobiçando a própria filha, né? Provavelmente naquele capítulo, quando o Hiro desenhou, ele não tinha decidido que ele seria o pai dela. E eu acho isso, principalmente, gente, pelo que o Noah falou, né? Ele disse, vou omitir os detalhes, mas descobrir com o meu poder. Pô, gente, pra mim, isso é a mesma coisa que o Hiro dizer pra gente. Olha, eu não sei exatamente como o Noah descobriu, mas fica tranquilo que existe uma explicação. Mas ok, por mim, tudo bem. O mais importante aí é a revelação e o que vai se desenrolar, né? Eu mesmo não tô muito interessado em saber como foi que o Noah acabou descobrindo. Foi de algum jeito ali com o poder dele, né? Mas também, lógico, se o Hiro quiser, ele pode pensar em alguma explicação depois. Não seria muito difícil pensar uma explicação pra isso, né? Ele acabou, sei lá, ele descobriu vasculhando outros universos, ou sei lá. Mas por mim, nem precisa explicar. Já foi, bola pra frente, não importa. E enfim, foi uma surpresa pra Rebecca, mas me parece que os dois já estão se entendendo, né? Vai ser uma relação bacana entre pai e filha. O fato de Connor ter sido abandonado, gente, faz ficar mais fácil de imaginar porque ele se juntou a Eden Swan no universo 1 e 2, né? O Zig / Eden Swan deve ter prometido encontrar a família dele pra ele. Eu até me lembro que naquele tempo eu teorizava que as motivações dele eram exatamente essa mesmo, sem nem ter ideia de que ele era o pai da Rebecca, né? Mas também acho que nem mesmo o Hiro devia saber. Teve até um tempo que eu teorizei que ele era o pai da Yuna, porque tinham dito que ela, né, a Milady, a Yuna, era filha do antigo chefe da Resistência, que eu imaginei que era o Connor. Eu sinceramente até acho que o Hiro tinha essa ideia em mente, mas que acabou descartando por algum motivo, né? Enfim, os motivos do Connor do universo 1 e 2 é uma coisa que a própria Rebecca, ela deve se perguntar em algum momento, então em algum momento a gente deve ver ela mesma fazendo suas próprias teorias. Falando sobre o interrogatório do Clown, assim, ele falou muita coisa, mas será que dá pra confiar nele? Ele falou que o Zig criou a Eden Swan, mas se ele fez isso foi depois de já ter sido possuído, né? Então a Eden Swan criou a si mesma? E pra quê? É estranho isso. E ela tem as mesmas especificações que a Eden Zero, isso quer dizer que ela também quer chegar no universo zero? E se é ela que quer o fim da moda e da humanidade, então ela também quer o fim das máquinas, porque o fim da moda e da humanidade também vai levar ao fim das máquinas. E a Eden Swan deve saber disso. Então tá esquisito, gente. Eu nem vou levar muito em consideração nada que o Clown tenha dito, porque deve ter muita mentira ou ele mesmo não sabe de todos os detalhes. E nesse capítulo a gente finalmente viu as memórias da Sister com o Clown. Eu admito que eu esperava que elas fossem um pouco mais esclarecedoras por terem demorado tanto para aparecer. Então acho que a teoria ainda é a mesma, né? Essas memórias são do universo zero e lá as estrelas cintilantes dos Astros das Trevas são humanos. Mas teve um detalhe dessa vez que muda um pouco as coisas, pessoal. Não sei se vocês perceberam. Porque nas outras 3 memórias parecia um pouco que aquelas cenas estavam sendo vistas por um terceiro, né? Uma terceira pessoa. Então eu imaginei que seriam memórias do Chico do universo 0 que estavam vazando aí pro Chico do universo 3. Mas dessa vez a gente viu as coisas do ponto de vista deles apenas. Não teve o ponto de vista de um terceiro aí. Então realmente devem ser as memórias das estrelas cintilantes e dos astros. E a pergunta que eu faço é, por que elas estão vazando pro Chico? Não deveria vazar pra elas? Será que é a gravidade que tá atraindo essas memórias pra ele? Eu não sei, né? Eu espero que tenha uma explicação pra não ficar parecendo que elas estão baixando no Chico só porque ele é o protagonista. E no fim do capítulo, a Rachel finalmente acorda. Gente, eu já cansei de fazer teoria sobre ela, então graças a Deus a gente já vai começar a ter respostas concretas. Ou não, né? Apesar de dizer que tô cansado, eu ainda tenho uma teoria sobre ela, porque eu me lembrei, gente, de um detalhe importante
Na conversa entre Rebecca e Noah, no fim da saga do Sakura Cosmo, a Rebecca ela levanta a dúvida de por que o Konoha sumiu da Eden Zero quando eles passaram para o Universo 2. E é a partir disso que eles criam a teoria de que talvez isso tenha sido obra de um outro viajante no tempo. Hoje a gente tem quase certeza que esse outro viajante no tempo é a Rachel, né? Mas no caso fica a pergunta, né? Por que ela fez isso? Por que ela separou o Konoha da Rebecca? É como se ela não quisesse que eles se encontrassem, né? E o que reforça essa teoria é o fato de o Konoha ter encontrado a Rebecca no Universo 3 mais ou menos ao mesmo tempo em que a Rachel foi capturada pelo Zig/Eden's One, né? É claro que eu não sei exatamente se foi ao mesmo tempo ou se foi mesmo no mesmo dia, né? Mas não deve ter sido com muito tempo de diferença. E sabe o que mais reforça essa teoria, gente? Que o Zig/Eden's One ir lá e fazer questão de mostrar a Rachel pra Rebecca e ainda dizer que ela ainda estava viva, quase como se ele quisesse que aquele encontro acontecesse. Eu nem ouso teorizar o porquê disso, mas a Rachel e a Rebecca se encontrarem devem fazer parte dos planos da Eden's One. Por isso também a Rachel estava, de alguma forma, separando o Konoha da Rebecca, né, para diminuir a chance das duas se encontrarem, porque para que isso frustrasse os planos da Eden's One. E minha nota para esse capítulo é 9,2. Deixem nos comentários todas as suas teorias sobre a Rachel, porque no próximo capítulo já vão começar as revelações. Além das teorias que eu mandei nesse vídeo aqui, também tem aquelas que vocês já estão carecas de saber, né? De que a Rachel e a Rebecca podem até ser a mesma pessoa e possivelmente até mesmo a Rebecca seria filha de si mesma, então ela vai dando a luz a si mesma num ciclo infinito. Enfim, existem muitas teorias aí que eu já fiz, que eu já mandei aqui, que vocês já conhecem, mas de teoria nova tem essa aí que eu mandei agora há pouco. Então tchau, um beijo, até a próxima.